Lucas 4, 14-19. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele entrou na sinagoga onde fora criado, em Nazaré, sinagoga que durante muitos anos foi o local onde ele ia todos os sábados. E naquele dia o responsável da sinagoga convidou Jesus para pregar, podemos dizer assim. E não foi por acaso que o livro que lhe foi dado foi o livro do profeta Isaías. E não foi por acaso que Jesus leu exatamente no livro do profeta Isaías aquilo que está escrito no capítulo 61, versos 1 e 2. O maior pregador de todos os tempos ia começar a pregar. E o que ele ia pregar era o cumprimento naquele dia de uma profecia com mais de 700 anos. E o Espírito Santo usou esta passagem, lida pelo próprio autor desta passagem. E quando isso aconteceu, deve ter havido alguma manifesta presença de Deus no meio daqueles que estavam ali a ouvir. Porquê? Porque, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, Jesus assentou-se, como era costume fazerem aqueles que iam falar e iam ensinar alguma coisa. E os olhos de todos estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. A reação dos seus compatriotas foi de admiração e espanto. As pessoas que estavam ali na sinagoga naquele dia ouviram o maior pregador que já existiu e existirá. E ouviram um sermão pregado por aquele que conhece toda a verdade. É o autor da verdade. Ele é a verdade. Aquele que, como ninguém, sabe explicar a palavra, a verdade. E as pessoas estavam completamente maravilhadas. Podemos dizer até em choque, porque nunca tinham ouvido algo semelhante. Mas havia algo que não batia certo. E isso era que Jesus era o filho de José. Era alguém que eles conheciam desde criança. Para eles, Jesus não podia ser o Messias, pois eles conheciam-no desde pequeno. As pessoas entenderam claramente a mensagem de Jesus. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O problema é que eles não se reconheceram a si mesmos como espiritualmente pobres, quebrantados do coração, cegos, oprimidos. Eles não se reconheceram assim. Estas pessoas, aos seus olhos, eram justas, nobres, conheciam o Deus de Israel, o Deus vivo, davam os seus dízimos e ofertas, faziam os seus sacrifícios. Eram o povo de Deus. Pobres, oprimidos, quebrantados de coração, cegos, isso, com certeza, deviam ser os outros, os gentios. A sua incredulidade não era resultado da não existência de sinais e maravilhas, mas da sua disposição para crer, aceitar que elas eram espiritualmente necessitadas, reconhecer a sua miséria espiritual. Nazaré não era muito longe de Cafarnaum, e provavelmente muitos de Nazaré tinham visto os milagres que Jesus tinha feito lá. E por isso Jesus ele mostrou algum entendimento em relação à posição das pessoas de Nazaré. Jesus disse-lhes: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E depois Jesus mostrou esta compreensão e disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Jesus estava consciente que para eles era algo muito estranho. Aquele que eles conheciam desde criança estava ali proclamando ser Messias. Mas Jesus ele falou a verdade para com aqueles seus compatriotas que ele amava, com certeza. Ele falou-lhes do profeta Elias e do profeta Eliseu. Elias e Eliseu.
Estes dois profetas foram rejeitados, foram mal recebidos, odiados, recusados. Todos conheciam bem estes profetas. E o que Jesus lhes estava a dizer é que eles estavam a rejeitá-lo, como Elias e Eliseu foram rejeitados. Mas todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Estavam tão cheios da sua justiça própria que não admitiram alguém que os pudesse colocar em causa. E por isso fizeram aquilo que Deuteronômio 13 diz que deviam e podiam fazer a um falso profeta. Eles acharam que Jesus era um falso profeta. Expulsaram-no da cidade, levaram até ao cume do monte. Jesus deixou-se levar para dali o precipitarem, para o matarem. Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Não era a sua hora ainda de morrer. E a pergunta que podemos fazer é como é que pessoas que se maravilharam das palavras de Jesus, daquilo que Jesus fez, palavras de graça, acabaram por expulsá-lo da cidade. Ficaram cheios de ira. Queriam matá-lo. Foram até ao cume do monte para o precipitarem dali abaixo. A resposta é que os milagres não salvam. Os milagres confirmam a fé dos crentes. Mas em relação àqueles que recusam crer na verdade, os milagres não têm qualquer efeito. Nenhum milagre pode confirmar que Jesus é o que salva pecadores do inferno. A única razão para que pessoas que conhecem o Evangelho não aceitem Jesus, a única razão é porque não se veem a si mesmos como pobres, cegos, necessitados, oprimidos. Jesus citou Isaías 61, 1 e 2, mas não completamente. Isaías 61, 1 e 2 diz: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Isto foi o que Jesus leu do texto de Isaías que lhe foi dado. Mas Jesus não leu o resto do versículo 2. E o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu porque naquele momento ele tinha vindo inaugurar o ano aceitável do Senhor. Mas virá o dia da vingança do nosso Deus. Para quem recusou reconhecer a sua pobreza, o seu pecado, a sua cegueira em relação à realidade, à verdade, a sua necessidade de libertação, a sua necessidade de vida eterna. A única forma de sabermos que Jesus é realmente quem ele diz ser, isto é, aquele que nos pode salvar, a única forma é pedir-lhe, abrindo o nosso coração para ele e pedindo que nos salve. É dar-lhe a nossa vida e ver o que acontece. Ver o que ele vai fazer com a nossa vida.